O que é o dia do julgamento? O dia do julgamento final de Deus, na sociedade pecaminosa, é conhecido como o dia do julgamento. Uma série de passagens na Bíblia referem-se ao julgamento final após a morte, quando todos estarão diante de Deus e Ele emitirá o julgamento final sobre a sua vida. Certamente o dia está chegando e vai queimar como uma fornalha todos os arrogantes e todos os malfeitores. E o dia que está por vir os colocará em chamas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nenhuma raiz ou ramo será deixado para eles, mas para você que reverencia o nome do meu filho, a justiça surgirá com cura em seus raios, e você vai sair e brincar como bezerros bem alimentados. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, os decretos e leis que dei a ele no Horebe para todo Israel. Veja, enviarei o profeta Elias para você antes daquele grande e terrível dia em que o Senhor vem. Ele converterá o coração dos pais para seus filhos, e os corações das crianças para seus pais. E então eu irei e atacarei a terra com destruição total. João Batista falou da necessidade de fugir da ira vindoura. João disse para a multidão que estava vindo, batizado por ele para vocês, ninhada de víboras, para fugir da ira vindoura. Paulo escreveu aos impenitentes, por causa da sua teimosia e coração impenitente que você está acumulando a ira contra ti mesmo, a ira de Deus quando seu julgamento justo for revelado. Deus retribuirá a cada pessoa proporcionalmente ao que eles fizeram. Várias vezes na Bíblia Deus julga indivíduos e nações. Em Isaías temos, por exemplo, uma série de julgamentos pronunciados contra Damasco. Damasco não será mais uma cidade, mas se tornará um amontoado de ruínas. A cidade será abandonada e deixada para rebanhos que se deitarão sem ninguém para deixá-los com medo. A cidade fortificada desaparecerá de Efraim e o poder real de Damasco. Naquele dia a glória de Jacó desaparecerá. As gorduras do seu corpo irão desperdiçá-lo. Será como quando os ceifeiros colhem o grão em pé, recolhendo o grão em seus braços como quando alguém colhe espigas. Ainda assim, algumas coletas permanecerão, como quando uma oliveira é espancada, deixando 2 ou 3 azeitonas nos ramos superiores. Declara o Senhor, o Deus de Israel, e esses julgamentos localizados servem para pronunciar o julgamento final. O julgamento de Deus sobre o mundo inteiro é descrito em Isaías. Muitas vezes há um julgamento temporal sobre pecado nesta vida, mas o julgamento final acontecerá no final dos tempos. O Apocalipse registra uma grande guerra em que os adversários de Deus serão mortos. E esta pode muito bem ser a imagem que a maioria das pessoas pensa quando pensa no dia do julgamento. No entanto, este é apenas um julgamento temporal sobre as pessoas vivas na época da grande batalha. O julgamento final abrangerá todos que já viveram e viverão. Em Apocalipse. Então eu vi um anjo parado ao sol e ele gritou em alta voz dizendo para todos os pássaros que voam no meio do céu: venham se reunir para a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos capitães, a carne dos valentes, carne de cavalos e de todos aqueles que se sentam sobre eles e a carne de todas as pessoas livres e escravas, tanto pequenas como grandes. E eu vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado no cavalo e contra seu exército. Então a besta foi capturada e com ela o falso profeta que operou sinais. Sua presença pela qual ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e aqueles que adoraram sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os demais foram mortos à espada. Uma das descrições mais vívidas do dia do julgamento pode ser encontrado na Revelação. E o diabo que os enganou foi jogado no lago de enxofre ardente onde a besta e o falso profeta foram lançados. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então eu vi um grande trono branco e quem estava sentado nele. A terra e os céus fugiram de sua presença e não havia lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trono. E foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que eles fizeram, conforme registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles, e cada pessoa foi julgada de acordo com o que eles fizeram. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Este versículo revela que Deus é o juiz supremo e último. Já que Jesus indica que é o Filho que presidirá o julgamento final, podemos deduzir que é ele quem atualmente ocupa o trono. Por esta razão os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque ele tinha feito essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai tem trabalhado até agora e eu também tenho trabalhado. Portanto, os judeus procuraram ainda mais matá-lo porque ele não só quebrou o sábado, mas também disse que Deus era seu Pai, se tornando igual a Deus. Então Jesus respondeu e disse-lhes: com certeza eu digo a você que o Filho pode ser que não faça nada por si mesmo, mas ele vê o que o Pai faz, pois tudo o que ele faz, o Filho também faz da mesma maneira, pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará obras maiores do que estas para que você possa se maravilhar, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida a eles, assim mesmo o Filho dá vida a quem vai a ele, porque o Pai a ninguém julga, mas transferiu todo o julgamento ao Filho.
E que todos deveriam honrar o Filho assim como eles honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Com certeza eu digo a você, e aquele que ouve a minha palavra e nela crê, não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Com certeza eu digo a você que a hora está chegando e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvem viverão, pois assim como o Pai tem vida em si, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para executar julgamento também porque ele é Filho do homem. Não se maravilhe com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem terão a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal, a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como ouço eu julgo e meu julgamento é justo porque eu não busco minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Cordeiro no centro do trono será seu pastor. Ele os conduzirá às fontes da vida. Deus enxugará cada lágrima dos olhos deles. No dia do julgamento ninguém será poupado. No dia do julgamento as pessoas serão julgadas com base no que fizeram ao longo de suas vidas. Em outras palavras, eles serão julgados de acordo com as obras que eles têm produzido. Ninguém será julgado com base nas ações ou omissões de outros. Em vez disso, cada indivíduo será mantido como o único responsável por si mesmo. Não é uma competição em que boas ações são comparadas com o mal. Quer nossos nomes estejam escritos ou não no livro da vida, isso determina que, no final, nos será permitido ou não a entrada no paraíso ou no inferno. Aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida serão atormentados no lago que queima com fogo para sempre. Em Apocalipse é afirmado novamente que as únicas pessoas que serão capazes de entrar no novo céu e na nova terra, são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Caberia a alguém ter certeza de que ele ou ela está preparada para o dia do julgamento final com antecedência, tendo em vista as enormes apostas que envolvem o destino eterno. Como é possível que uma pessoa que pecou tenha seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro? Como fazer para que essa pessoa seja posteriormente capaz de aparecer diante de Deus no último julgamento e ser considerado inocente? Como é possível que um pecador seja justificado aos olhos de um Deus santo e justo enquanto ainda escapa de sua fúria? A Bíblia nos fornece uma resposta inequívoca. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que deposita sua confiança em Cristo terão seus pecados perdoados e seus nomes serão registrados no livro que registra os nomes dos justos. Eles não têm nada com que se preocupar no dia do julgamento, uma vez que Cristo já pagou o preço pelos seus pecados suportando seu castigo na cruz. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne mas de acordo com o Espírito. O dia do julgamento será o dia da salvação final, salvação para aquelas pessoas que têm confiança em Cristo, porque naquele dia eles serão salvos de todos os efeitos negativos que tiveram com o pecado. Mas para você que teme o meu nome, o Filho da Justiça surgirá com a cura em suas asas e você sairá e engordará como bezerros alimentados em baías. Assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento. Então Cristo foi sacrificado uma vez para afastar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez não para levar o pecado, mas para trazer a salvação para aqueles que estão esperando por ele.